Primeiro de semana, Pai do Senhor Jesus, quero louvar a Deus por mais esse privilégio de estar falando um pouco da palavra dele. Amém? Livro de Marcos, capítulo de número 16, no versículo de número 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali vereis como ele vos dizer. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Amém? Quero louvar a Deus por mais a oportunidade de estar aqui falando da palavra de Jesus, esse Deus que salva, esse Deus que limpa, esse Deus que purifica o homem do pecado. Eu acordei, me levantei, porque o Senhor me sustentou. Eu quero trazer uma palavra de temática nesse vídeo, que é: Deus não desiste de você. Amém? Jesus escolhe 12 discípulos. E dos 12 discípulos, Jesus tem 3 mais chegados. E o nome desses 3 discípulos é Pedro, Tiago e João. Mas eu quero falar hoje aqui acerca desse tal de Pedro. O Pedro é aquele homem que andou por cima de águas. E também Pedro é um homem que se declarava muitas vezes para Jesus. Certa feita, Jesus foi pregar uma palavra meio árdua, e as pessoas estão indo embora. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele olha para os discípulos e faz uma seguinte pergunta: foi todo mundo embora e vocês não vão? A Bíblia diz que agora Pedro ele disse: Jesus, para onde iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. É a Pedro dizendo para Jesus: Jesus, para onde a gente vai? Porque quem pisou no Santo dos Santos em outro lugar, Jesus, não consegue mais viver. Mas esse Pedro é um homem cheio de erros. Pedro é um homem cheio de defeitos. Na noite em que Jesus foi traído, Jesus tem uma reunião com aqueles discípulos, aonde o próprio Cristo vai dizer que muitos que estavam ali ia largar ele, ia negar ele, ia fazer de conta que Jesus nunca existiu. Pedro, ouvindo o que Jesus falou, disse: olha, se for preciso morrer contigo, eu morrerei, mas eu não vou te negar. Agora Jesus ele olha para Pedro e diz: olha Pedro, baixa a bola, quieto, faz, porque hoje tu vai me negar 3 vezes. E a Bíblia Sagrada diz que naquela noite o Pedro nega Jesus 3 vezes. E agora passa-se o primeiro dia, Jesus é crucificado na cruz do Calvário, e passa durante 3 dias no sepulcro. E durante esses 3 dias, Pedro ele volta para o mar, ele volta a pescar. Pedro ele se sente indigno do perdão. Pedro se sente que não há mais salvação para ele. Pedro se sente que Jesus não vai perdoar, porque realmente é assim. Quando a gente peca, quando a gente se afasta de Deus, a gente pensa que já não somos mais dignos de ser perdoados. A gente acha que a gente não é digno de ser amado, mas a gente não entende que está no livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não perecesse, mas tenha vida eterna. Pedro está lá afastado. E em vários evangelhos, tanto Lucas, tanto João, tanto Mateus, vai escrever sobre esse acontecido, mas somente em Marcos vai ter um detalhe. A Bíblia diz que Maria Madalena, no começo da semana, primeiro dia da semana, vai ao sepulcro. Quando ela chega no sepulcro, a pedra está removida. Jesus já tinha ressuscitado. E o anjo aparece para ela e disse: olha, vocês ide, chamai os discípulos e vai ter com Jesus na Galiléia. E avisa para Pedro e lá também, que eu quero deixar de meditação. Deus ele não desiste
desiste de você. Deus, Ele não desiste naquele que Ele investiu. Irmãos, Ele derramou sangue para salvar a tua vida. Ele jamais vai abrir mão de você. Nós devemos entender uma coisa. A gente somos seres humanos errados. Somos seres humanos falhos. Mas Deus nos chamou. E uma vez que Deus nos chamou, Deus Ele não desiste da gente. Deus não abre mão de nós. Deus não aceita nos perder para Satanás, irmão. Nós precisamos entender isso. Pedro pensava que não ia ter mais chance, mas Jesus estava dando uma nova chance para Pedro. Porque com Jesus é assim, sempre Ele nos dá uma nova chance. Sempre há um preço de recomeço. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo está voltando para casa, dizendo assim: pai, eu pequei, já não sou digno de ser chamado teu filho. E sabe o que o pai faz? O pai tem um anel guardado, tem a sandália guardada, faz o aluno da festa, porque Deus não desiste dos seus. Então esse Pedro aqui, ele mais tarde vai virar um pastor da igreja. Esse Pedro aqui vai pegar em Jerusalém, em Atos capítulo 2, e ganha 5.000 almas para Jesus, com duas pregações. A primeira foi de 3.000, a outra foi de 2.000. E Deus foi só abençoando a vida do Pedro, porque Deus não desiste. Então, irmãos, fique essa palavra, fique essa dica, que Deus possa falar com você e fazer você entender que Ele não desiste de você.